porque não ter carboidratos, cortar carboidratos, vai te trazer um grande prejuízo. Eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Isso aqui é uma célula, tá bom? É uma célula muscular. Então, aqui está o seu músculo, tá bom? E essa é uma célula muscular. A ideia que você precisa entender é o seguinte. Para a gente queimar gorduras, isso acontece em várias células, em todas as células do nosso organismo, tá bom? Mas os músculos, eles são verdadeiras usinas de queima de gordura. Então, dentro do músculo e dentro de uma organela, que é a mitocôndria, não preciso escrever aqui, acontece basicamente a queima da gordura. Então, a sua gordura, ela vai ser queimada em grande parte no músculo. E para que isso aconteça, você tem aqui de um lado a gordura, tá bom? Então, gordura. E você tem aqui o carboidrato. Tá bom? Então, você tem gordura de um lado, carboidrato do outro. Não é exatamente o próprio carbo. O carbo é um macronutriente, você comeu lá em cima, foi digerindo, aí chegou aqui uma parte desse carboidrato. Você não precisa saber o nome dele. E por que eu estou dizendo isso? Porque para se queimar gordura de uma maneira natural, o nosso organismo gosta muito dessa situação. Então, para queimar gordura, a gordura vem de um lado, o carboidrato, uma parte desse carboidrato vem de outro lado, e aqui você vai queimar a gordura, até que você tenha, você já deve ter ouvido falar, o ATP, tá bom? Então, o ATP é energia. A gente se mantém vivo porque nós produzimos ATP a todo momento. Então, para gerar energia a partir das gorduras, a gordura vem de um lado e um metabólito do carboidrato vem de outro, e você queima. A questão é que esse processo aqui é basicamente assim. Vamos supor que isso aqui, esse círculo, seja esse processo. Você tem vários componentes, vários constituintes desse processo da queima da gordura. Então, tem várias pessoas aqui que estão fazendo a gordura queimar. A grande questão é a seguinte: para que isso aconteça de forma natural, você precisa do nosso querido carboidrato. Aí você fala assim, mas Rafael, eu tirei o carboidrato da minha dieta. Como que eu faço para gerar energia? Porque eu já fiz isso e eu não morri. Porque você não falou que para a gente viver, a gente precisa gerar energia? É verdade. É porque existe um plano B. O plano B é o seguinte: se não tiver carboidrato, isso aqui vai parar? Não, não vai parar. Então, quem são esses novos constituintes para queimar gordura, já que não temos os carboidratos? Esses novos constituintes, pessoal, você já ouviu falar. São as proteínas, mas, na verdade, são os aminoácidos. Então, o nosso organismo tem vários aminoácidos que substituem os carboidratos para que as gorduras sejam queimadas. E aí você ficou feliz. Poxa, então temos um plano B. É possível que eu continue sobrevivendo e queime gorduras a partir dos aminoácidos. A questão é a seguinte: aminoácidos, eles são estruturas nobres. Eles são estruturas com propósitos muito mais importantes do que simplesmente gerar energia, gerar ATP. Então, o principal plano B está aqui. Existem outros, Rafael? Existem. Existem outros componentes que podem entrar.
Mas de maneira mais substancial, isso aqui não tem como não ser sugado e aproveitado nisso. E aí, qual que é a grande questão? Como eu falei, o aminoácido ele tem uma importância grande. E eu vou mostrar aqui para você um aminoácido, eu vou pegar um aminoácido para você entender bem como acontece. Existe um aminoácido que se chama tirosina, tá bom? Esse aminoácido, a tirosina, é um dos aminoácidos que nós chamamos de glicogênicos, porque ele pode se comportar como uma glicose. E ele entra aqui, ele entra lá no lugar do fumarato, ele substitui esse componente, que se chama fumarato, e ele entra no lugar dele. Então, se você está pegando a tirosina para queimar gordura, a tirosina vai deixar de fazer uma atividade nobre, como eu falei. E o que a tirosina faz? Duas coisas, basicamente. A tirosina é muito importante para o metabolismo e a geração desse hormônio aqui, T3 e T4, hormônios da tireoide. Então, o metabolismo da sua tireoide é muito impactado quando você pega essa tirosina, essa nobre molécula, e faz ela queimar gordura. Um outro problema, a tirosina, ela dá vida a uma outra substância, não para aí. Ela dá vida à dopamina. E a dopamina, você vai muito ouvir o Rafael falando sobre isso aqui, porque a dopamina é um neurotransmissor, é uma molécula com ação hormonal, em que fala sobre bem-estar, prazer, recompensa, libido sexual. O que eu quero dizer com isso aqui, pessoal, é o seguinte: sabe qual é o reflexo da utilização excessiva da tirosina por conta de uma carência de carboidratos? É o seguinte: é uma mulher com metabolismo baixo e é uma mulher com baixa libido, irritabilidade e no final de algum tempo ela para de perder peso. Então você imagina que você começou a fazer o processo do emagrecimento, você cortou muito, ou calorias em excesso. Isso aqui também acontece com excesso de déficit calórico. Você cortou muito calorias e você cortou completamente ou quase completamente os carboidratos. Você vai ser uma mulher que vai, daqui a um tempo, parar de perder peso, porque o seu metabolismo ficou muito baixo. Você vai ter compulsão alimentar, principalmente por doces. Então, dopamina, D de dopamina, D de doces. Você vai ter irritabilidade e baixa de libido sexual. Então, olha só o grande problema que você consegue fazer excluindo um grupo alimentar tão importante quanto o carboidrato.